A equipe que cuida das redes sociais de Jair Bolsonaro publicou um vídeo que mostra o momento em que uma mulher oficial de justiça intimou o ex-presidente em um quarto de UTI no hospital DF Star. Vamos acompanhar o trecho inicial da gravação. Aliás, no corte de ontem sobre o estado de saúde do Bolsonaro, a gente acabou acrescentando depois do programa esse vídeo, mas a gente não chegou a comentá-lo no programa porque ele foi divulgado após o término. E agora a gente vai mostrar parte por parte para ir comentando para vocês. Pode soltar. Boa tarde. É uma citação e uma intimação. A citação é que eu tomar ciência dos termos da acusação e a intimação que o senhor apresentar a defesa prévia no prazo de 5 dias. Tá? Eu tenho 5 dias para apresentar. Eu sei que a senhora precisa da justiça, por favor. Tá? Eu tenho 5 dias para apresentar a minha defesa prévia. 5 dias. É isso mesmo? O senhor é advogado, né? Não, não sou advogado, não. Não, digo assim, o seu advogado tem esse prazo, né? Em nome do senhor, claro. Ele faz a defesa comigo. Sim. Ele vai perguntar para quem sobre a defesa dele comigo. Sim. A senhora tem ciência que a senhora está dentro de uma sala UTI do hospital? Eu conversei com os seus advogados, os diretores do hospital, que eu estou aqui em mandada, né? Mandada por quem? Por isso que eu chamo mandado. Não, você está mandada por quem aqui? Mandado pelo Supremo Tribunal Federal. Não sou o Supremo. Federal. Quem é a pessoa do Supremo que mandou você para cá? O senhor sabe quem é? Não, se eu sei, não, eu quero ter certeza. O relator, por favor, qual é o nome dele? O senhor sabe, está anotado aqui. Não, por favor, leia o nome dele para mim. Ministro Alexandre de Moraes. Então, a ministra Alexandre de Moraes deu a missão para a senhora vir ao hospital e tomar minha assinatura, isso mesmo? Eu falei para ele que esse mandado foi expedido dia 11 de dezembro, de abril. Aí dia 12, o senhor não estava aqui, esse mandado está parado desde o dia 11. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não sabia. Tudo no Supremo é secreto. Então não justifica. Esse mandado aqui, ele não está em segredo de justiça. Tudo é segredo ou secreto. Tanto é que eu não tive acesso, meus advogados tiveram acesso em grande parte dos autos. Bom, tá aí um vídeo sendo feito na UTI do hospital, o Bolsonaro interrogando a oficial de justiça, que obviamente está cumprindo ordens, está expondo aquela oficial, de certa forma constrangendo a oficial, que tem que dizer que ela não tem como recusar fazer o trabalho a partir do momento em que houve uma ordem judicial. E, claro, esse vídeo é publicado na internet para que haja uma exploração da alegação bolsonarista de que o relator Alexandre de Moraes está sendo injusto, de não esperar o Jair Bolsonaro convalescer e mandar isso. Esses são os fatos, né? Esse é o contexto. Também é preciso lembrar que Jair Bolsonaro é alvo de um indiciamento pela Polícia Federal, de uma denúncia pela Procuradoria-Geral da República e de uma decisão do STF de torná-lo réu, porque ele teve condutas de quem queria melar o resultado eleitoral. Ele teve essa conduta, não foi num momento de passionalidade isolado durante alguns segundos, o que já seria grave, foi de uma maneira permanente, durante meses, inclusive indo consultar chefes das Forças Armadas para ler minuta cheia de considerandos, para tentar justificar, se não um golpe de Estado, porque muita gente questiona isso, mas melar o resultado eleitoral numa medida pretensamente constitucional, que todo mundo sabe que não era. Estado de sítio, estado de defesa, não são mecanismos para serem utilizados quando você está infeliz com a derrota que você teve nas urnas. Então, lá atrás, Jair Bolsonaro poderia ter evitado tudo o que aconteceu depois, se ele resolvesse fazer um bom governo, se ele vencesse na eleição ou se ele aceitasse a derrota por não ter feito um governo bom o suficiente para que a sociedade reconhecesse isso em sua maioria contra o adversário dele. E, inclusive, ele disse que o ministro do STF, o Cássio Nunes Marques, que ele indicou, podia votar a favor para sair da cadeia. Porque desde quando o Ministério Público está certo em todas as suas acusações? Tem o trecho do Bolsonaro em vídeo. Então, a gente não pode esquecer o contexto que levou até aí. Sim,
com diversos problemas nos inquéritos do Supremo Tribunal Federal, com o relator concentrando muito poder, com duplo padrão, dois pesos, duas medidas, o contraste entre a leniência com os acusados de crimes de colarinho branco, inclusive rachadores, é bom que se diga, porque nessa parte o Bolsonaro estava junto com o sistema. Então tem todo esse contraste de você ver acusados de crime de colarinho branco impunes, fora da cadeia, como José Dirceu, como Sérgio Cabral, o próprio presidente, e você tem aí os envolvidos no 8 do 1 e na trama alguns da trama golpista em prisão preventiva, do 8 do 1, alguns já condenados, atrás das grades. Então aqui a gente aponta todos os elementos que é para lembrar o histórico, porque a gente deseja a melhora do estado de saúde do ex-presidente da República, para que ele possa participar do jogo político, para que ele possa responder ao processo onde é réu, mas é preciso restabelecer os fatos e não simplesmente pegar aí esse trecho de constrangimento de uma oficial de justiça para fazer aí narrativas, vamos dizer assim, unilaterais. Ricardo Kertzmann, o que você destaca disso tudo? Eu destaco que foi uma das cenas mais patéticas, mais surreais que eu já assisti na história da política, e não é nacional, não. Eu diria até política mundial. Olha, existem personagens políticas, líderes políticos, que ficaram famosos no mundo inteiro ao longo da história por momentos patéticos como esse. Eu me recordo brevemente aqui, o Hugo Chávez, uma vez, durante uma assembleia na ONU, ele disse que ele subiu lá aquele púlpito, né, para fazer o pronunciamento dele, e disse que aquilo estava cheirando enxofre, que ele estava sentindo a presença do diabo. E tudo porque um dia antes o George W. Bush tinha estado lá. E ele vai, faz o sinal da cruz, se benze e diz, olha, eu estou sentindo o cheiro do enxofre até hoje. A gente teve lá na própria ONU, uma vez também, o Fidel Castro fazendo um discurso de mais de 4 horas. Eu estou tentando lembrar o nome de um presidente da América Central que usava um capacete de alumínio porque dizia que os Estados Unidos enviavam ondas eletromagnéticas. De Honduras. Manuel Zelaya de Honduras. Pois é, assim, a gente já viu muita coisa patética, mas olha, nesse nível, dessa forma, com tamanho constrangimento e com tanto tempo, eu confesso que nunca vi. A gente estava comentando o vídeo da intimação na UTI de Jair Bolsonaro, em que ele ficou constrangendo a oficial de justiça que foi entregar a notificação judicial. E como a gente apontou no programa de ontem, ainda sem que o vídeo tivesse sido divulgado, a alegação do Moraes foi de que Jair Bolsonaro participou de uma live. Logo, se o sujeito está fazendo live no quarto onde está internado, ele pode receber uma notificação judicial. Essa foi a alegação do Moraes. E o Bolsonaro, até pela maneira como ele está ali conversando com a oficial de justiça, pressionando inclusive a oficial, ele parece ter condições, inclusive, de conversar também com o seu advogado. Então, as pessoas têm que responder por aquilo que elas fizeram. E houve uma espera de alguns dias, a partir do momento que o sujeito está fazendo uma live, se decidiu pela notificação. Claro que isso é passível de debate, se deveria ter sido feito, se não deveria ter sido feito. Fato é que Jair Bolsonaro deveria aprender a assumir as responsabilidades pelas suas condutas, em vez de ficar o tempo todo se vitimizando e explorando o seu estado de saúde para tentar fugir às respostas que precisa dar no processo em que é acusado. Ricardo Kertzmann. Felipe, além de fazer uma live, ele concedeu uma entrevista e também recebeu, em um só dia, 2 líderes políticos. Então não foi só, né, pela live. Mas eu dizia o seguinte, aquela cena, aquilo tudo foi tão bizarro que pode ter acontecido, nesse caso eu
eu me solidarizo, eu não acho que é nem motivo da gente criticar. Pode ter acontecido, a despeito de todo o planejamento de fazer proselitismo, de se vitimizar e tudo mais, mas pode ter acontecido ali uma certa confusão mental, que é comum, Felipe, a quem fica em UTI, porque as drogas hospitalares são muito pesadas, a história de você não ver o dia e a noite, isso acaba causando uma certa confusão. Então, se foi isso que ocasionou essa cena patética que a gente assistiu, nesse caso aí eu fico com um certo sentimento de dó, né? E acho que a gente teria que relevar. Mas não dá para desprezar, como eu disse, todo o resto. A cena foi muito patética. Mas o histórico de confusão aí já é bastante forte, né? Então fica difícil acreditar que ele estava ali confuso naquele momento, já que teve tantas conversas, que teve tantas lives. Agora, eu vi uma declaração do Silas Malafaia dizendo que um dos remédios que ele está tomando gera alteração mental, algum tipo de coisa assim. Enfim, a gente viu o Bolsonaro que a gente está acostumado a ver. É um sujeito que reage com uma certa hostilidade quando alguém faz algo perto dele de que ele não gosta, mesmo que a pessoa não seja responsável diretamente por aquilo. Duda Teixeira. Eu queria prestar minha solidariedade aos oficiais de justiça do Brasil, né, que não é uma profissão fácil. Uma vez eu conheci um oficial de justiça, ele começou a contar os casos da vida dele, e é impressionante, né? Tem oficial de justiça que leva intimação e o sujeito foge dele, né? Precisa sair correndo atrás. No Brasil tem casos de oficial de justiça que é espancado ou que recebe tiro. Então, a experiência que essa moça teve aí não foi nada prazerosa para ela, né? Chegar e, olha, você tem que entrar numa UTI para levar uma intimação de justiça. E tem essa cena que é um pouco até meio uma comediazinha que acontece ali, que eles não querem falar o nome do Alexandre de Moraes, né? Que nem aquela história do Voldemort, do livro do Harry Potter. E aí isso até foi comentado em alguma das matérias aí que saíram sobre o Alexandre de Moraes, que ele até tem um prazerzinho quando acontece isso, né? Que as pessoas evitam falar o nome dele, né? Mas enfim, voltando aí... Voltando aí, minha solidariedade aos oficiais de justiça, então. Pois faz lembrar o Kill the Messenger, né? Atire no mensageiro, quer dizer, aquela tradição virou uma expressão popular mesmo na contemporaneidade, mas vem daqueles tempos de guerras em que você tinha o mensageiro que saía lá da zona de batalha e voltava para informar o rei o que estava acontecendo, se a tropa estava ganhando, se estava perdendo, etc. E muitas vezes ele trazia péssimas notícias a respeito daquele desempenho, né? E aí o rei ficava muito irritado e matava o mensageiro, mandava matá-lo. Vem daí, mais ou menos, essa expressão. Então, o Bolsonaro ele acabou hostilizando a mensageira, né? Depois tentou fazer ali um sabão para que ela citasse o nome daquele de quem não se pode dizer o nome, como lá no Harry Potter. E ela citou ali, ela falou Alexandre de Moraes? Depois, né? Depois. Aí ele insiste bastante, ela fala. Bom, tá aí, todo esse show que se tornou a intimação de Jair Bolsonaro no hospital. Em outro trecho do vídeo, o ex-presidente se irrita com uma pessoa que o alerta sobre a alta de sua pressão. Vamos assistir. E tudo começou no telefone do Cid, onde foram buscar um cartão de vacina com ele, pegaram o telefone. A pressão do senhor... Eu peço por favor. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Tá todo mundo rindo aqui na redação, no nosso Twitter e tal, com essa grosseria de Jair Bolsonaro, que não pode ser interrompido, não pode ter gente ali falando quando ele quer se pronunciar. Você lembra, Duda Teixeira, quando o Luciano Hang, ele ficou um pouquinho mais na frente do Bolsonaro num carro de som, e aí o Bolsonaro tacou ele para trás, porque ele tem que ser o protagonista. Quando ele fala, todo mundo tem que ficar em absoluto silêncio, senão ele vem com essa hostilidade. É uma hostilidade disfarçada, né, no conteúdo, né, porque tem um por favor, mas nunca um por favor foi tão agressivo quanto esse. Diga, Duda. E ele tá nervoso, claramente, né? Ele claramente irritado. Há algum tempo ele estava querendo dizer que ele estava tranquilo, não está tranquilo de maneira alguma. Tá nervoso e o estado de saúde dele também piorou
hoje, né? Essa pressão realmente aumentou e ele continua na UTI. Eu peço, por favor. Eu peço, por favor. Eu peço, por favor, peço, por favor, peço, por favor, e vai crescendo aí a hostilidade. É um momento de manter serenidade, até para não piorar o estado de saúde. Ricardo Kertzmann, você quer comentar esse vídeo também? Felipe, é nesse caso, né, quando eu vejo isso, é que eu chego a imaginar, eu sou como o próprio antagonista, eu sou muito generoso. Então, nesse momento, eu chego a imaginar que ele está sob algum tipo de efeito, né, dessas drogas hospitalares mais Ricardo, pesadas. você está sendo tão generoso, Ricardo, porque assim, parece uma pessoa que a gente nunca viu fazer algo parecido, né? Mas sabe por quê, Felipe? Eu apanhei tanto hoje dessa turma, os bolsonaristas hoje eles não estão felizes comigo, não. Mas eles E eu recebi um comentário. Ricardo. Que isso, Ricardo? Mas eu recebi um comentário. Eles ficam incomodados passando recibo. Eles não fazem nem cosquinha na gente, estão lá atacando. Né? Hoje eu compartilhei com o Ricardo alguns prints, né, de ativistas bolsonaristas, que eles não têm nada para contestar no nosso trabalho. Então eles só fazem os ataques pessoais e tal. Aí às vezes a gente compartilha e se diverte, né? Porque é um pessoal ali mobilizado para fazer a propaganda do bolsonarismo ou uma parte ali de massa de manobra, que é aquela pessoa que vive na bolha e acredita assim que o Bolsonaro peitou o sistema, né? Tava lá junto com o Toffoli, com o Gilmar, e que nós estivemos do lado do sistema, quando na verdade nós defendemos a CPI da Lava Toga, nós defendemos a prisão dos acusados de corrupção, de lavagem de dinheiro, de peculato, que é a rachadinha. Nós não defendemos esse conchavo geral da República, não. E nem sequer os métodos de Alexandre de Moraes, que só é relator desses inquéritos do fim do mundo aí, porque Dias Toffoli abriu o primeiro inquérito das fake news e a família Bolsonaro não quis investigá-lo por causa disso. Pois essa é a realidade histórica. Continue, Ricardo. Ô Felipe, mas eu estava falando, hoje essa turma resolveu me bater, né? Mas eu confesso que eu recebi a ofensa mais fofa de toda a minha vida, de toda a minha carreira jornalística. Eu fui chamado, o rapaz disse o seguinte, que o Ricardo Kertzmann é um mineiro frustrado por ter alopécia definitiva. Olha que maneira fofa de me chamar de careca. Eles têm que apelar para questões físicas, né? Quando não tem argumento. Mas a alopécia definitiva. Agora, sabe o que me doeu? Foi ele dizer assim, que eu sou frustrado também porque eu não tenho praia próxima de mim. Pois isso é verdade, eu queria ser igual o Felipe, assim, chegar ao fim de semana e ter aquele mar maravilhoso do Rio de Janeiro. Essa doeu. Eles não falaram que você é amargurado porque você não teve um carguinho no governo Bolsonaro? Porque fica parecendo que para o militante de rede social, ter uma boquinha no governo é o sonho da vida, né? Porque eles projetam isso sobre todos os jornalistas independentes. Então, se você está apontando um elemento negativo, uma informação, muitas vezes verdadeira, às vezes não é nem a crítica, é só a informação, mas que pega mal para o grupo político dele, fala, só está fazendo isso porque não ganhou uma boquinha, né? Não passa pela cabeça dessa gente que a gente não tem interesse nenhum em boquinha, que nunca teve. Que SECOM ainda, né? Eles falam da Secretaria de Comunicação Social, que é quem fica distribuindo verba aí de publicidade para os veículos amigos e tal. Por mim nem existia, né? Mas eles acham que a gente queria muito, etc. Não acham, né? Muitos ali são propagandistas, eles estão lá justamente para tentar macular a nossa imagem, para tentar macular a nossa carreira, para tentar afastar o eleitor do noticiário que a gente traz, que compromete o seu adversário. A gente mostrou ontem uma postagem de Jair Bolsonaro com o print de uma matéria minha, em que o bolsonarismo ali, que passou para ele, para eximir, assim, por benefício da dúvida, o ex-presidente, apagou o meu nome. Quer dizer, os nossos leitores entenderam. Eles não botam o meu nome com medo de que o público do Bolsonaro leia as minhas matérias e análises, não só sobre a sujeira petista, mas também sobre a sujeira bolsonarista. Então ele quer que foque ali só na sujeira petista. Olha, aqui a gente vai falar sobre todo mundo porque a gente age por princípios, não age por patota tentando derrotar a outra. A gente expõe a realidade como ela é, doa a quem doer. Teve um comentarista aqui no chat, na transmissão ao vivo do YouTube, que falou: Bolsonaro transformou o quarto da UTI num reality show e não pode receber o oficial de justiça. Pois é, inclusive,
pelo Bolsonaro ser um político e, claro, um país com tanta polarização, sempre fica uma desconfiança, e essa desconfiança não é exclusiva em relação ao estado de saúde do Bolsonaro, ela é para todos os políticos que alegam motivos de saúde para conseguir relaxamento de prisão, ou qualquer benefício da justiça, ou um atraso, etc. Sempre foi assim. Nós cobrimos um monte de episódios envolvendo Jorge Pisciani, envolvendo Paulo Maluf, envolvendo um monte de gente que dava alegações de saúde, e as pessoas ficavam desconfiadas. Mas será que está mal mesmo? Será que não está bem? Ou será que não está tão mal assim, que poderia estar aqui, mas se coloca ali para tentar conseguir algum tipo de benefício, etc. Então, já há uma suspeita automática, porque envolve político. Não estou falando nem porque é o Bolsonaro. Quando envolve político que está sendo processado por alguma coisa, já há uma suspeita automática. Então, assim, esse simples fato já sugeriria que houvesse uma postura mais recatada do Bolsonaro no quarto da UTI. Mas ele faz toda essa farra com live, da entrevista, vídeos, etc. E aí vem a oficial de justiça, e aí ele quer mostrar que ele não tem condições, naquele momento, de debater com o advogado a sua defesa, embora o caso já seja longo, né? Ele já é muito anterior a esse momento em que Jair Bolsonaro passou mal. Claro que pode haver elementos novos ali, mas já vem lá do indiciamento do relatório da Polícia Federal, da denúncia da Procuradoria-Geral da República, isso tudo foi antes do Jair Bolsonaro ser internado. Então, o Bolsonaro ainda, olha, para completar, vamos ver se o Ricardo vai ser generoso de novo e dizer que a culpa é do remedinho. Ele comparou a atuação da oficial de justiça ao pessoal dos tribunais do Hitler. Vamos acompanhar. Eleição sem Jair Bolsonaro é uma negação da democracia. Desculpa se eu não tenho culpa de nada, estou cumprindo ordem aqui, mas no meu cadastro, por favor. O pessoal lá dos tribunais do Hitler também cumpriu a missão, botar os judeus na cama de gás. Todos pagaram seu preço um dia. Não vai ser diferente no Brasil. O que está acontecendo aqui é uma covardia o que estão fazendo comigo, com essas pobres coitadas, como a Débora e outros presos de 7 anos de cadeia. Tentativa de golpe, sem arma, sem tropa, sem liderança, sem dinheiro, num domingo, onde o Lula saiu cedinho para fugir do clima que estava armado, com esse pobre coitado, e foi para Araraquara. Então, peço desculpa, senhora, mais uma vez. Eu vou assinar, tá ok? Mas uma medida de força. Eu podia esperar mais algumas horas, mas assina, por favor. Pode colocar. Hoje é dia 23 de abril. 12h47. Abril de 25. Que horas? 12h47. O nome da senhora, por favor? Cristiane. Cristiane, desculpa mais uma vez, tá, Luciano? A questão do senhor também, ó, presidente, agora. Pega para mim aqui. É só isso? Bom, ele falou 3 vezes a palavra desculpa, né? Não era efeito do remedinho, então ele percebeu que ele foi hostil, que estava sendo filmado, evidentemente, e afastou ali a responsabilidade da oficial de justiça e apontou para os tribunais. Então, até reformulando aqui a introdução que estava no meu monitor, que ele comparou a atuação da oficial da justiça ao pessoal dos tribunais do Rio, ele expressou daquela maneira meio mal formulada do Bolsonaro, mas ele separou a atividade dela, que não tem responsabilidade. Portanto, ele estava comparando, na verdade, o STF, pelo que eu entendi, se não, Duda Teixeira, Ricardo Kertzmann, me corrijam, aos tribunais do Hitler. Há uma espécie de perseguição nazista contra ele próprio, o que também não é bom aí para o Jair Bolsonaro nessa condição de réu. Duda, o que você destaca? Essa comparação, trazer de novo Adolf Hitler, é infeliz por vários motivos, né? Primeiro porque é um jeito de você acabar com qualquer discussão e debate.
não dá para comparar as decisões do STF, uma intimação de um oficial de justiça com o que o Hitler fez. Fala isso, agora acabou de ter um evento para lembrar do Holocausto, então também não se compara a situação do Jair Bolsonaro com a dos 6 milhões de judeus que foram mortos na Segunda Guerra Mundial. Ainda tem um probleminha aí que ele fala dos tribunais do Hitler, né? O que me consta, os judeus foram colocados em ferrovias, enviados para câmaras de gás, mas não teve nenhum julgamento, né? Nenhum tribunal. Era uma ação dos oficiais das forças, dos policiais nazistas, que iam colocando as pessoas nos vagões. Não teve julgamento nenhum, né? Então, além de ser uma comparação infeliz, me parece uma comparação bem equivocada. Pois ele se igualar às vítimas do Holocausto, Ricardo Kertzmann tem autoridade para falar isso, é completamente absurdo. Eu estive no começo do ano, quem acompanha meu trabalho sabe, lá na Polônia, visitei os campos de concentração e extermínio, Auschwitz, Birkenau, os lugares mais macabros, mais sinistros, com a energia mais pesada desse planeta, né? Auschwitz foram assassinados ali 1.300.000 pessoas, mais ou menos, né? Você tem ali o livro dos nomes, que é uma sala com páginas gigantescas, que você fica em pé ali olhando, com todas as vítimas. Você tem os cabelos das vítimas, os sapatos, as malas, você passa pela câmara de gás, uma coisa horrorosa, né? E é isso que o Duda falou, não tinha tribunal, né? As pessoas eram perseguidas, eram presas, eram mandadas para os campos de concentração, faziam um trabalho escravo, eram torturadas eventualmente e até eram exterminadas, né? Seja na câmara de gás, seja por fuzilamento, seja na forca, seja na cela da fome, então... Bom, a gente só tem 15 segundos para o intervalo. O Ricardo Kertzmann vai comentar esse último vídeo no próximo bloco para ficar com mais tempo aí para aprofundar a sua análise. Então, todo um show no hospital de Jair Bolsonaro tentando tirar ali um proveito político para as redes sociais, emplacando as suas narrativas e por causa da visita da oficial de justiça. Pediu 3 vezes desculpa, pelo menos, né? Menos mal. Ricardo Kertzmann, o que você achou desse último vídeo do Jair Bolsonaro no hospital recebendo a intimação? Bom, primeiro que não é a primeira vez que ele cita Hitler e eu espero que, eu não tinha ouvido nada antes, mas eu espero que ele não repita mais, ele não relativize mais, ele não compare de forma tão banal o Holocausto com a situação dele. Principalmente num dia como ontem, que o Duda lembrou. Ontem foi Yom HaShoah, que é o dia mundial que os judeus e a humanidade, de certa forma, todos os anos homenageiam, lembram, fazem homenagens à memória de mais de 6 milhões de judeus mortos pelo Holocausto. E sim, mortos não por uma condenação, como você falou, Felipe, de um tribunal. Ainda que isso houvesse ocorrido, já seria errado, mas jamais. Nenhum dos mortos teve, em nenhum momento, direito a qualquer defesa, até porque eles não tinham que se defender de nada. Eles foram assassinados simplesmente porque eram judeus. Então não haveria nem essa questão de tribunal. Agora, o Bolsonaro, naquela ignorância que lhe é peculiar, ignorância no sentido de não saber absolutamente nada, de não entender absolutamente nada, principalmente de história, ele nessa ignorância extrema, como eu disse, ele relativiza um tema tão importante, mas ele se esquece, Felipe, isso é que eu acho que é o pior, que quando ele vai e se compara de forma completamente absurda e indevida como uma vítima do nazismo, mas ele se esquece que ele, Bolsonaro, em 2021, ele recebeu uma líder de extrema-direita que foi neta de um ministro de Hitler. Eu não me recordo bem do nome dela, era Beatrix alguma coisa. Ela é daquele partido político que chama AfD, um partido político de extrema-direita na Alemanha. Então, ele, ao mesmo tempo que, repito, ele se coloca como uma vítima completamente indevida, que a coisa não tem nada a ver uma com a outra, do nazismo, ele se esquece que ele tirou foto abraçada a uma neta de um ministro de Hitler. Muito bem, algo acrescentado, Duda Teixeira? Não, é isso.
E entidades que representam os oficiais de... Aliás, né, o que eu estava esquecendo, que eu ia perguntar para você, Ricardo, porque ontem, por outros motivos, nós falamos do Holocausto pelo Zap, e você me mandou um vídeo que você fez em 2022. Foi depois do resultado eleitoral, aquele vídeo em que você fala que é judeu e que tantos anos atrás um antepassado seu foi marcado ali por um símbolo e depois foi perseguido, etc. E você vai repetindo aquelas frases com pequenas variações. Foi em razão do quê? Foi em razão de preconceito contra nordestino que estava sendo ventilado no campo derrotado, era isso? Isso, Felipe. Eu acho que todo mundo se lembra que no final, na reta final da campanha eleitoral de 2022, viralizou por todo o país um movimento de extremistas bolsonaristas, e eu sempre faço questão de colocar extremistas, porque a gente não pode colocar bolsonaristas, as pessoas que votaram ou que votam no presidente Jair Bolsonaro. Todo mundo tem direito às suas escolhas políticas. Eu considero extremistas aqueles que adotam práticas e pautas extremas. E naquela época surgiu um movimento que viralizou no Brasil inteiro de pregar boicote ao Nordeste, pregar boicote aos hotéis do Nordeste, aos bares do Nordeste, a demonizar a população nordestina, porque na cabeça daquelas pessoas são os nordestinos que iriam, eram os nordestinos que iriam eleger Lula. Eles sempre acham que o Nordeste é que elege Lula. E os fatos, Felipe, mostram que isso não é verdade. Em São Paulo, por exemplo, nas últimas eleições, se o Bolsonaro não tivesse tido a derrota que teve, ele venceria as eleições. Mas essa turma, ela por si só, ela já tem esse componente xenófobo. Então, eles atacavam os nordestinos pregando o boicote. E eu me lembrei, Felipe, e quem conhece um pouco de história do nazismo, sabe que uma das coisas mais abjetas que ocorreram antes do extermínio, antes de enviarem milhões de judeus aos campos de concentração, era os boicotes, era essa pregação de boicotes, também a restaurantes, a padarias, a farmácias, a qualquer tipo de comércio que eram de judeus. Então, naquele vídeo, naquela época, o que eu gravei, porque eu havia acabado de discutir feio, mas feio mesmo, de verdade, com uma pessoa próxima a mim, que estava pregando esse boicote aos nordestinos, e eu dizia, olha, você está fazendo agora, você está pedindo agora a mesma coisa que fizeram e que pediram contra os meus antepassados, há 80, 85 anos. E aí foi aquele vídeo em que eu mostrava isso, né? Que 85 anos atrás, porque era mais ou menos, isso foi em 2022, essas pessoas pregavam o boicote contra os judeus, essas pessoas assassinaram os judeus, simplesmente pelo que eu falei agora há pouco, por serem judeus, nada além. E o último trecho para se comentar é que Jair Bolsonaro estava ali fazendo uma espécie de cursinho de democracia para oficial de justiça, e ele tem autoridade para fazer isso, depois de ter consultado o comandante da Aeronáutica, o comandante do Exército e o comandante da Marinha para anular o resultado eleitoral com uma medida pretensamente constitucional. Ele estava ali dizendo também que a eleição sem Jair Bolsonaro não é democrática, etc. Olha, se Jair Bolsonaro, repito, não tivesse feito as articulações, não precisaria disso. Se ele não tivesse voltado as baterias contra o sistema eletrônico de votação, feito reunião com o embaixador para ficar atacando urna eletrônica, a mesma que o elegeu em 2018, a mesma que fez a maior bancada da Câmara dos Deputados, que é do partido dele, do PL, que elegeu governadores aliados ou parasitas do próprio bolsonarismo. Se não tivesse feito nada disso, não estaria passando por esse tipo de problema. Então ele teve iniciativas ali que, de fato, eu não chamo o Brasil de uma democracia plena, né? Eu chamo de república do escambo. Mas aquele elemento, que é o elemento mais popular pelo qual a democracia é conhecida, que é o processo eleitoral democrático, ele tentou, de todas as formas, melar, avacalhar, atrapalhar. Então ele não tem muita autoridade para dar esse cursinho para uma oficial de justiça. Duda, você quer complementar? Não tem autoridade e falta, né? Falta gentileza, falta conhecimento, falta civilidade. Não tem bastante coisa ali.
Vamos em frente. Entidades que representam os oficiais de justiça criticaram Bolsonaro pela divulgação do vídeo e prometeram adotar medidas cabíveis contra o ex-presidente. O Sindojaf, Sindicato Nacional dos Oficiais de Justiça Federais, e a Associação Nacional União dos Oficiais de Justiça do Brasil afirmaram o seguinte em nota, aspas, repudiamos de forma veemente a filmagem indevida e não autorizada e a divulgação sensacionalista e não consentida da atuação da oficial de justiça. Fecho aspas. Esse ponto é importantíssimo, né? Que eu apontei no começo. A gente aqui constatou que ele falou 3 vezes desculpa, mas desculpa e divulga o vídeo em que ele constrange a oficial sem autorização dela, não dá, né? Então tá certo aí a entidade reagir. O texto também diz que justiça se cumpre, não se constrange e que a gravação e posterior divulgação das imagens da servidora atentam contra a dignidade dos agentes públicos no cumprimento de seu dever. A nota acrescenta que a conduta de Bolsonaro viola não apenas sua, da oficial, intimidade e honra funcional, como também busca distorcer os fatos e comprometer sua imagem perante a sociedade. A gente separou ainda a reação de Flávio Bolsonaro no X. O senador escreveu o seguinte, como esse programa é generoso, né? Isso não foi ele que escreveu, sou eu que estou dizendo, abro aspas para o Flávio, querem matar meu pai. Essa é a narrativa, né, que o bolsonarismo está tentando emplacar. Querem matar meu pai. Não tem como pensar diferente ao ver essa imagem. Um oficial de justiça foi até a UTI para intimar meu pai, a mão de Alexandre de Moraes, exatamente uma semana após ele passar por uma cirurgia extremamente delicada, que durou mais de 12 horas. Possivelmente o Moraes não teria autorizado, até porque demorou alguns dias, se Jair Bolsonaro não estivesse lá fazendo live para vender capacete de grafeno, junto com o Nelson Piquet, naquela farra toda, dando entrevista, talvez, né, se fossem um pouquinho mais contidos, não haveria a intimação ainda, embora ela exista, e não sem uma legitimidade em relação às condutas. A gente tem críticas aqui a processos, onde tramitar, a maneira, etc. Mas as condutas são reprováveis e são dignas, sim, de um processo. Uma oficial de justiça foi até a UTI. Isso foi o que disse aí o Flávio Bolsonaro. Eu só estava com o texto repetido aqui no meu monitor. Então ele continuou, tem mais trecho ainda da postagem dele. Muita generosidade nossa. Aspas continuando. No lugar onde ele mais precisava de paz, repouso e cuidados médicos, levaram estresse, pressão e violência institucional. Intimar um paciente nesse estado é colaborar diretamente para o agravamento do seu quadro clínico, como infelizmente aconteceu e pode levar a uma tragédia. Isso nunca aconteceu no Brasil, nunca. Um ataque à dignidade humana, ao mínimo de compaixão, ao que ainda resta da civilidade. Olha, a intimação, a notificação sobre um processo em que ele já foi tornado réu antes de passar mal, inclusive ele esteve presente na sessão, na primeira sessão do julgamento, quer dizer, a intimação é uma mera formalidade, é burocrático. Bolsonaro sabe que é réu. Chegar ali um oficial para ele assinar é algo já esperado. Não tem a figura do Alexandre de Moraes, não tem uma figura que ele deteste, que está invadindo a sala do hospital, nada. Quer dizer, tem aquilo que já se sabia que iria acontecer. Então, se alguém está ficando irritado, hostilizando as pessoas, fazendo gravação indevida, etc., é triste dizer, mas é por responsabilidade própria. Deveria estar mais preparado para lidar com as consequências das suas ações. Duda? Uma pergunta que eu fiz aqui, você fala da responsabilidade dele mesmo, né, no quadro de saúde dele. Sim, né, porque ele poderia ter recebido a oficial de justiça, assinado um papel e aquilo teria se resolvido em 30 segundos, né? Exato. Mas ele criou essa cena, né? Ele começou a discutir com a oficial de justiça. Ele grita com o enfermeiro que está lá falando do aumento da pressão dele. Eu peço, por favor. Ele mesmo que acabou contribuindo para a piora do quadro dele. Mas sempre coloca a culpa nos outros. Ricardo, quer completar para a gente ir em frente? Bem rapidamente, além de não encontrar qualquer amparo na realidade, essa manifestação aí do senador Flávio Bolsonaro, quando ele pede sossego, pede paz para o pai dele no hospital, podia depois também lembrar o pai dele que durante a pandemia, o pai dele fez uma live convocando os manifestantes, os militantes deles a invadirem hospitais para poder checar se estava tendo tratamento, se não estava havendo superfaturamento e todas aquelas histórias que eles inventavam. Pois é.
quando quem estava passando mal era o restante da população brasileira, não as pessoas ali do núcleo bolsonarista, e não ele principalmente, ele não estava nem aí. Ele perguntava, e daí? Eu não sou coveiro. Vai chorar até quando? Essas eram as respostas de Jair Bolsonaro em relação às mortes de milhares centenas de milhares de brasileiros, em relação ao luto de centenas de milhares de famílias. Então a gente já fez essa análise aí da personalidade do Jair Bolsonaro, muitas vezes aqui no Papo Antagonista, eu fiz em colunas lá naquela época também. Muito bem, a equipe médica que acompanha Bolsonaro no hospital DF Star informou no final da manhã dessa quinta que o ex-presidente apresentou piora clínica, elevação da pressão arterial e piora dos exames laboratoriais hepáticos. Diante do novo quadro, Bolsonaro será submetido a novos exames de imagem. O boletim médico diz que persiste a recomendação de não receber visitas e não há previsão de alta da UTI. Então, o boletim médico está dizendo melhor não receber visita, né? Vamos ver se agora esse sinal de piora vai fazer o Bolsonaro evitar live, evitar qualquer tipo de irritação maior e, lamentavelmente, eles vão usar a piora do quadro clínico, como já mostrou a postagem do senador Flávio Bolsonaro, para culpar o Supremo Tribunal Federal, a oficial de justiça, espero que não, né? Porque o Bolsonaro já pediu desculpa, mas sem jamais assumir a própria responsabilidade, né? Criando esse binarismo, criando o nós contra eles, que acaba emburrecendo muitos ativistas por aí.